Olá pessoal, essa é a nossa 11ª aula do curso sobre didática para a construção de cursos remotos. E nessa aula a gente vai falar sobre os métodos ativos de ensino, um assunto que está super na moda ultimamente no campo da educação. A gente vai entender do que se trata e como eles podem ser utilizados. Mas antes de começar a falar sobre os métodos ativos, eu queria esclarecer um ponto muito importante. Todo professor utiliza um método de ensino. Pode ser que ele não conheça, pode ser que ele utilize o método de forma não processada ou não crítica, mas ele usa um método de ensino. E essa escolha é fundamental para apoiar os nossos alunos no processo de aprendizagem. Os métodos tradicionais, como nós vimos na aula anterior, são aqueles métodos que partem do princípio de que o aluno aprende quando entra em contato com o objeto do conhecimento. É por isso que dentro dos métodos tradicionais se enquadram técnicas como exposição, demonstração, repetição, exemplificação. Os métodos ativos, por outro lado, partem do princípio de que a gente só é capaz de aprender um determinado conteúdo quando entende a aplicação desse conteúdo na nossa vida. Perceba que é uma mudança significativa do ponto de vista filosófico da educação. Enquanto no primeiro é preciso que a gente simplesmente tome contato com o objeto do conhecimento, no caso dos métodos ativos é preciso que a gente use, de fato, esse conhecimento para construir a nossa aprendizagem. Esse entendimento já é fundamental para que você compreenda o espírito de cada um dos métodos e escolha aquele mais adequado para trabalhar com os seus alunos. Sabendo que os métodos ativos são aqueles que partem da ideia de que é preciso aplicar o conhecimento, que métodos ativos que nós temos disponíveis hoje? Há diversos, e muitos são até um pouco antigos, apesar de serem trabalhados mais recentemente como métodos da moda. A sala de aula invertida, por exemplo, já era utilizada por diversos professores há muito tempo, mas a categorização dela com esse nome e a formação de um método a partir da experiência de alguns professores fez com que ela tomasse uma proporção maior. A gente tem outros métodos também, como a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, o estudo de caso, a instrução por pares. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada um deles. O primeiro que eu gostaria de falar com vocês, que eu já introduzi, é a sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? É um método de ensino que tem o objetivo de inverter a lógica da sala de aula. E qual é a lógica da sala de aula? A lógica da sala de aula é: o aluno vai para a sala de aula, assistir à exposição do seu professor e depois ele vai para casa com as tarefas para serem feitas. Ele vai fazer dever de casa, exercícios de aplicação, pesquisas e por aí vai. Na sala de aula invertida isso é trocado. Então o aluno estuda todo o conteúdo que seria expositivo em casa e ele vai para a sala de aula para fazer os exercícios práticos, exercícios de fixação, estudos de caso, pesquisas, desafios. Então é mais ou menos essa a linha. Mas como é que a gente faz para o aluno estudar de casa a parte da exposição? Existem diversas formas disso ser feito. A forma mais tradicional é que o professor grave vídeos fazendo a exposição que ele faria em sala de aula para que o aluno assista essa exposição em casa. É claro que existem diversos professores que não sabem como gravar vídeo ou não se sentem à vontade de fazer esse tipo de trabalho na frente das câmeras. Nesse caso, o professor pode fazer uma curadoria de vídeos de outros professores, claro que vídeos que sejam de uso comum, que não tenham registro de direitos autorais, mas isso pode ser feito para que os alunos assistam aquela exposição na sua casa. Uma outra possibilidade também é que o professor indique leituras dirigidas e específicas para que o aluno, por meio da leitura, tenha contato com o conhecimento que seria trabalhado de forma expositiva na sala de aula. Também é possível utilizar podcasts ou outros recursos que façam com que o aluno tenha acesso à exposição do conteúdo que seria feito em sala no seu ambiente de casa ou pelo menos fora da instituição de ensino. Ora, mas se o aluno está assistindo às aulas fora da sala de aula, o que ele vai fazer na sala de aula? Na sala de aula ele vai executar, ele vai aplicar. Aquele trabalho que nós, professores, costumávamos passar para os nossos alunos para fazer em casa, deveres de fixação, pesquisas, muito comum se solicitar pesquisas no ensino fundamental e no ensino médio. Esse tipo de trabalho passa a ser feito no espaço da sala de aula. E por que a sala de aula invertida traz essa proposta? Por um motivo simples.
ela parte da ideia de que o contato com o conteúdo é a parte mais simples do processo, mas que no momento em que o aluno é desafiado a encontrar uma solução para um determinado problema, é nesse momento que ele precisa de apoio do professor. É na hora de aplicar o conteúdo que ele precisa ter orientação e instrução para saber exatamente qual caminho seguir e como realizar aquela atividade. A sala de aula invertida é uma escolha excelente para a modalidade de ensino remoto. Por quê? Porque você gasta menos tempo nas aulas síncronas com a parte de exposição, é claro que ela vai existir, mas ela vai te ocupar menos espaço, e você transfere para a aula assíncrona para que o aluno assista vídeos, leia textos, ouça podcasts, que são atividades que compõem a carga horária do curso e que o aluno pode, em tese, fazer sozinho. Você pode até pensar, mas existem conteúdos que são muito complicados de o aluno estudar sozinho. É verdade. E esses conteúdos permanecem como conteúdos expositivos na aula síncrona. Mas todo aquele conteúdo que é possível que o aluno compreenda tomando contato com aquele conhecimento e que pode ser migrado para a aula assíncrona, deve ser migrado, para que você invista o momento da aula síncrona em conteúdos mais complexos e em atividades que possam ser mais discutidas. Vamos para um segundo método de ensino ativo, a aprendizagem baseada em projetos. Antes da gente falar desse método, é preciso entender o que é um projeto. Um projeto pode ser analisado e definido sob diversas perspectivas, sob a perspectiva sociológica, sob a perspectiva de tecnologia da informação, sob a perspectiva da administração. Na educação, a gente entende projeto como uma soma de esforços com um objetivo comum. E o mais importante, os projetos em educação tendem a ser interdisciplinares. Ou seja, eu não vou trabalhar só uma disciplina isolada, apesar de que isso pode ser feito, mas o ideal é que se trabalhe diversas áreas do conhecimento em paralelo umas às outras. Na aprendizagem baseada em projetos, o professor define um objetivo a ser atingido. Por exemplo, plantar uma horta, no caso de quem trabalha com o ensino fundamental. A partir deste objetivo, o professor vai definir o tempo, os papéis de cada um dos alunos na elaboração desse projeto, as atividades que têm que ser feitas e por aí vai. Então, na prática, a gente vai estar mobilizando um aluno ou um grupo de alunos, via de regra, a aprendizagem baseada em projetos trabalha com grupos de alunos, para que eles atinjam esse objetivo e no percurso, entre a definição do objetivo e o seu atingimento, vão sendo trabalhados os conteúdos. Esse exemplo que eu dei sobre montar uma horta. Você vai ter conteúdos relacionados à língua portuguesa para definir, por exemplo, o nome das plantas, os tipos de terra. Você vai ter conteúdos da matemática para definir a quantidade de semente para a quantidade de terra. Eu posso trabalhar, por exemplo, o conteúdo líquido, como é que eu faço para medir um conteúdo líquido na hora da rega. Você vai trabalhar, obviamente, conhecimentos da biologia para entender como a vida acontece, como as plantas se multiplicam, quais são os tipos de reprodução de planta. Você vai trabalhar conteúdos de história, porque você pode estudar, por exemplo, qual era a alimentação realizada pelos nossos ancestrais aqui no Brasil há 300 anos, há 400 anos. Você pode trabalhar conteúdos de geografia para saber a diferença das plantas, dependendo da região geográfica. Enfim, há uma série de conteúdos a serem trabalhados pelas mais diversas áreas do conhecimento. Um outro método de ensino ativo que nós temos é a aprendizagem baseada em problemas. E o que é aprendizagem baseada em problemas? Nesse método, o professor vai apresentar um problema que é um desafio para um ou mais alunos, e esses alunos vão ter que desenvolver pesquisas para chegar a uma conclusão. Ele é muito parecido com outro método que eu vou encaixar aqui agora junto para a gente tratar dos dois, que é o estudo de caso. O estudo de caso pode ser percebido como uma técnica de ensino, ou seja, como uma atividade isolada que compõe um outro método, mas também como o próprio método de ensino. Se, por exemplo, o conteúdo que você está trabalhando vai ser estudado exaustivamente somente por meio do estudo de caso, ele se apresenta como um método de ensino. E por que eu coloquei o estudo de caso junto com a aprendizagem baseada em problemas? Porque a lógica geral nas duas situações é: eu apresento um problema ou um desafio para o meu aluno, e o meu aluno ou grupo de alunos deve pesquisar para encontrar uma solução. O que diferencia um do outro? Via de regra, o estudo de caso reflete uma situação real ou uma situação potencial, que pode se tornar real. A aprendizagem baseada em problemas não necessariamente trata de algo real. Por exemplo, eu posso tratar de um conteúdo de álgebra que é uma abstração,
dentro da aprendizagem baseada em problemas, quando eu trago um problema teórico e hipotético para os meus alunos discutirem. Mas a lógica das duas situações é: eu tenho um problema que é apresentado para o meu aluno ou para um grupo de alunos, eles se estruturam de forma a encontrar uma solução para resolver esse problema. Num caso, um problema de nível mais teórico, no outro caso, um problema de nível mais conceitual. Um outro método ativo de ensino que nós temos é a instrução por pares. Esse método é excelente, em especial para professores que estão começando a utilizar os métodos ativos de ensino. E eu trouxe aqui métodos que se encaixam todos no ensino remoto. Eu não trouxe métodos ativos que só podem ser utilizados no presencial, dada a natureza do nosso curso. Então, vamos voltar ao método que eu estava comentando. A instrução por pares acontece quando a gente divide a nossa turma em duplas, e essas duplas têm o desafio de encontrar soluções para problemas específicos. A instrução por pares tem uma sequência lógica para ser realizada. Ela sempre começa com um conteúdo expositivo feito pelo professor, para, em seguida, trazer um problema para a turma como um todo, e a turma se divide em duplas para encontrar uma solução. É parecido com a aprendizagem em problemas, mas é muito mais direcionado para que as duplas encontrem soluções em conjunto. Esse método é muito utilizado, em especial nos cursos de graduação em administração, dado que a administração precisa trabalhar com frentes diferentes para poder encontrar uma solução para alguns problemas. Por exemplo, se eu tenho um problema de estoque, provavelmente eu vou trabalhar a questão financeira junto com a questão logística. Se eu tenho um problema de pessoal, provavelmente eu vou trabalhar a questão da legislação de pessoal junto à gestão de pessoas. Mas ele também pode ser utilizado nos outros níveis de ensino, como o ensino fundamental, o ensino médio ou mesmo o ensino nas organizações. Bom, nós falamos da sala de aula invertida, da aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, estudo de caso e instrução por pares. Existem outros métodos ativos que podem ser utilizados, mas esses que eu comentei aqui são boas iniciativas para você que está construindo um curso na modalidade remota, porque todos eles podem ser utilizados. Agora você tem o desafio de estudar o objetivo de aprendizagem do curso que você está montando ou que você já leciona, compreender o conteúdo que você vai trabalhar para escolher um desses métodos e, óbvio, como eu comentei nos vídeos anteriores, combinar os métodos tradicionais com os métodos ativos, porque esse é o segredo da escolha de métodos adequados no ensino remoto. A combinação no nível adequado entre os métodos tradicionais e os métodos ativos. Essa foi a nossa aula sobre métodos ativos de ensino. Eu espero que você tenha gostado, que continue estudando esse curso e eu te desejo um bom estudo.